Queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leandro Reis e eu vou trazer para vocês um complemento aí do material do PET, Plano de Estudo Tutorado de Filosofia, a segunda semana do PET 1, onde temos como tema a racionalidade científica, onde vamos passar por algumas ideias sobre ciência. O que é ciência? O seu método, a importância que a ciência tem no nosso contexto atual. Então, é importante estudarmos a ciência e entendermos o seu contexto. Então, a etimologia da palavra ciência, ela vem do latim scientia, que significa saber, conhecimento. Então, de uma certa forma, a palavra ciência ela está ligada ao conhecimento. E a ciência, além de tudo isso, ela é muito ampla, muito complexa. Mas a ciência, ela traz para a gente uma reflexão sobre a realidade. Um mundo vasto e complexo onde nós podemos entender o conceito de ciência a partir do método científico. Primeiramente, eu vou ler com vocês a introdução aí do PET de vocês. Graças à ciência, você pode, desde stalkear uma pessoa nas redes sociais, até ser submetido a uma cirurgia e contar com aparelhos e profissionais de altíssima eficiência e precisão técnica. É claro que a ciência tem seus limites, mas ela facilitou demais a sua vida e a vida de muita gente, não é mesmo? Então, uma boa maneira de dar uma moral para a ciência seria valorizá-la e buscar compreender a sua lógica. Então, vamos entender aqui o conceito do que é das características do saber científico. A primeira delas, a ciência ela é objetiva, ou seja, ela procura o que há de universal e necessário nos fenômenos diversos. Então ela não deixa abertura para uma segunda opinião. Ela é metódica e sistemática, pois se apoia em medida, padrões e avalia diferenças entre fenômenos. Ela é homogênea, pois busca compreender a unidade em meio à pluralidade. Ela distingue-se da magia, porque não atribui a entidades sobrenaturais a causa dos fenômenos naturais. Ou seja, é o contrário de magia, né? Ela mostra que o mundo possui causas e relações racionais que podem ser conhecidas, quantificadas e comunicadas a todos. Um filósofo famoso dentro dessa área, chamado Karl Popper, ele vai dizer o seguinte, que a principal característica de uma teoria científica é a sua possibilidade de ser refutada, de ser questionada. Ou seja, se uma teoria é apresentada como inquestionável, ela não se trata de uma teoria científica. Porque a teoria científica ela deve ser refutada. Então, por exemplo, hoje chega-se a uma conclusão de uma ideia, chega-se à conclusão de um experimento. Foi provado, foi verificado, foi questionado e concluiu-se alguma coisa em relação a algo. Daqui a um tempo, daqui a alguns anos ou daqui a algumas décadas, aquela ideia pode ser refutada. Aquele experimento ele pode ser mudado. Então, nada é eterno dentro da ciência.
Fazer ciência é trabalho duro, exige paciência e método. Então a ciência ela não é doutrina religiosa que se aceita por um ato de fé. Ela exige investigação, ela exige um método. Pode e deve ser questionada. Então o saber científico não deve ser visto como algo misterioso, mas acessível e demonstrável. E aí, a partir daí surge então o método científico. Método significa caminho. Então aqui embaixo, a palavra método significa através de um caminho. O filósofo René Descartes, então, elabora-se o método científico com o surgimento da ciência moderna a partir do século XVII. Quais são os métodos científicos? O método científico ele passa por 4 etapas. A primeira delas, a enunciação do problema, a formulação de uma hipótese, testes experimentais da hipótese e a conclusão. Então, em síntese, o método científico relaciona-se fato, observação e teoria. O cientista visualiza um determinado fenômeno várias vezes para obter o maior número de informações possíveis, que seria a observação. Para tentar explicar o fenômeno observado, o cientista levanta uma hipótese que, se confirmada, se transforma numa lei científica. A teoria diz respeito a um conjunto de leis que explicam determinado fenômeno. Então, o método científico é elaborado por René Descartes. Então, a ciência ela existe para facilitar a vida do ser humano. Imagina-se o nosso mundo hoje sem a ciência, sem as vacinas que ao longo do tempo foram aplicadas nas pessoas para aumentar a expectativa de vida. Alguns anos atrás, não era-se aplicada tudo que é aplicado hoje, vacina, remédios. Então, a expectativa de vida era muito menor do que hoje em dia. A expectativa era 50 anos. Hoje, a expectativa de vida é 80, em alguns países chega-se a 90 anos. Então, a ciência ajuda na vivência das pessoas, na vivência do ser humano, na vivência da humanidade. Então, a racionalidade científica, né? Então, segundo alguns analistas, nós observamos que dentro desse projeto do iluminismo, a ciência ela permitiu toda uma quantidade de avanços, de confortos para nós, seres humanos. Tudo isso se dá por conta dessa vontade de se analisar, de se entender o mundo pela via da razão, pela via da experimentação, da via científica. Então, a ciência tem várias limitações, como nós vimos. O fato de que várias conquistas podem ser observadas ao nosso entorno, né? E para que nós possamos aproveitar dos seus benefícios, é fundamental entendermos como todo esse processo da ciência. Mas nós vamos ter outras oportunidades para entendermos passo a passo da ciência. Vamos para as atividades. A primeira delas. A ciência deve se basear naquilo que podemos ver, ouvir e tocar, e não em opiniões pessoais ou fantasias especulativas. Se a observação do mundo for conduzida de maneira cuidadosa e isenta, então os fatos estabelecidos dessa maneira constituirão uma base segura e objetiva para a ciência. Ao longo do texto inteiro, defende-se uma perspectiva a respeito da ciência. Ciência não é uma coisa feita com base na imaginação, não é feita com base em opiniões pessoais, mas feita principalmente com fatos observáveis, aquilo que nós possamos ver, ouvir e tocar. Portanto, a ciência baseia-se em fatos observáveis.
seria a letra C, seria a alternativa correta. Ok? Então, colocando aqui de vermelho, observáveis. Então, abstrato seria uma coisa abstrata, né, que você não consegue palpar. Especulativos também seria isso. Observáveis, que você observa, você toca. E lá no início do texto falou-se isso, né? De imagináveis, a ciência não é algo baseado na imaginação. E sobrenaturais, a ciência também não é algo sobrenatural. Então, a letra C é a resposta correta. Ok? Número 2. Um cientista trabalha com a hipótese. Hipótese aqui, como texto, o material que vocês têm em mãos, explica-se essa questão da hipótese. A hipótese é um tipo de explicação que você fornece antes em uma pesquisa. Mas a ideia seria você testar uma hipótese. Então, lá no método científico, né, a hipótese ela vai existir para que você possa validar essa hipótese ou não. Então, para que uma hipótese seja aprovada, você tem que testá-la antes. Você tem que experimentar essa hipótese. Essa hipótese tem que funcionar. E, por exemplo, a vacina do coronavírus, antes ela era uma hipótese. Então, ela começou a ser testada e essa hipótese deixou de ser hipótese e passou a ser válido. Então, o cientista trabalha com a hipótese de que a pressão atmosférica altera o ponto de ebulição da água. Então, propõe então um experimento que visa medir, com precisão, a temperatura de fervura da água em diferentes altitudes. Então, altera a altitude, altera a pressão atmosférica. Então, parece que a gente está falando de física aqui, né? Mas, de fato, é um pouco de física. Então, esse experimento tem por objetivo avaliar a eficácia dos instrumentos de medição. A ideia aqui não é testar a temperatura de fervura da água em diferentes altitudes? Então, não é. Provar que a água ferve sempre a uma temperatura imaginada pelo cientista? Também não, porque a hipótese dele não é. A hipótese dele é que a temperatura da água se altera. Então, não é essa. Se questionar a variação da pressão atmosférica? Também não. Ele não quer questionar a variação da... Mas ele não... O objetivo dele aqui não é esse. Letra D. Testar a validade de sua hipótese de trabalho? Seria essa. E letra E. Questionar o método científico? Não, de maneira alguma. O método científico não é questionado aqui. Pelo contrário, ele aplica o método para avaliar a sua hipótese. Então, alternativa correta, letra D. Lá, número 3. Número 3. No início do século XXI, os membros de um grupo de investigadores se infiltraram em vários hospitais psiquiátricos, fazendo-se passar por doentes. Os funcionários dos hospitais pensavam que os investigadores eram doentes como os outros. Apesar de se comportarem com normalidade, descobriram rapidamente que tudo quanto faziam era interpretado pelos médicos como sinal do problema mental inscrito nos formulários de admissão. Por que razão os médicos não perceberam? A experiência revelou algo sobre o poder de um pressuposto dominante. Uma vez aceita uma hipótese, tudo pode ser interpretado para apoiar. Quando a ideia de que os pacientes falsos tinham perturbações mentais foi admitida como pressuposto dominante, seu comportamento não importava. Fizessem o que fizessem, isso seria interpretado de modo a adaptar-se ao pressuposto.
Aqui dá a entender que existia um problema, uma situação onde falsos pacientes entravam dentro de um consultório psiquiátrico, não foram identificados como falsos. Então, a pessoa, né, ali, quando chegava para avaliar o sujeito, mesmo que ele fosse um paciente falso, ela interpretava como sendo verdadeiro. Então, é disso que está falando o texto. Então, depois que uma hipótese já foi assumida como verdade, todo o resto meio que não tem sentido, né? Meio que se encaixa. Então, a partir do momento que a hipótese foi constatada, elas se encaixam ali naquele perfil. Então, elas não têm a vontade de questionar aquilo. Então, o pressuposto dominante implicou a aceitação da hipótese de modo que cego, porque os investigadores se comportavam normalmente. B. Experimental, por ter sido verificada por experimentos e análise dos fatos. C. Parcial, porque os pacientes verdadeiros não foram reconhecidos como falsos. D. Prévio, não sendo passível, portanto, de verificação. E letra E. Correto, pois de perto nenhuma pessoa é normal. Então, a alternativa seria a letra A. Cego. Por quê? Os investigadores se comportavam normalmente. Por quê? Então, a partir do momento que a hipótese foi comprovada ali, então não tinha-se interesse em investigar aquilo. Então, os investigadores se colocaram numa situação bastante curiosa, bastante complexa. Por quê? Se formos parar para analisar, será que você, no lugar daqueles enfermeiros, daqueles médicos, avaliaria uma pessoa que já estava dentro de um hospital psiquiátrico de uma maneira diferente? Ou você logo classificaria ele como iguais aos outros? Ok? Então é isso. Vou aqui colorir de vermelho para vocês não se perderem. Ok, então é isso. Recapitulando aqui as respostas. Resposta da número 1, letra C, observáveis. Resposta da número 2, letra D, testar a validade de sua hipótese de trabalho. E resposta da número 3, letra A, cego, porque os investigadores se comportavam normalmente. Ok? Muito obrigado pela atenção. Até nossa próxima.